Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber Gabriela Léo e também Simone Léo. E a gente vai estar falando sobre um projeto social que acontece aqui na nossa cidade, em Nova Friburgo, aproveitando ainda para estar desenvolvendo esse tema nesse mês de outubro, que é o tema tão especial, que é o Dia das Crianças, a Semana das Crianças, o mês da criança. Então a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre a proteção da infância, um projeto social, um projeto voluntário que acontece aqui em Nova Friburgo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então fica nesse papo, vem entender como que acontece e como que a gente pode promover também esse bem, esse desenvolvimento para as crianças que estão perto, né, gente? A gente pensa que precisa de muito, às vezes um pouquinho de cada um já resolve um problema social. E eu quero agradecer, já começar agradecendo ao Estúdio Realize, que cede esse espaço para que a gente possa gravar o podcast. Então, se você tem interesse também em ter o seu podcast, você pode estar entrando em contato pelo Instagram, no @Estúdio Realize NF, ou então pelo telefone 22 99773 4493. Procure o Estúdio Realize e venha montar também o seu podcast. Meninas, obrigada pela presença. Agradeço muito a disponibilidade de vocês estar aqui para que a gente possa ter essa conversa, falar um pouco dessa contribuição social que vocês vêm exercendo há anos já, né? Isso, nosso projeto, em primeiro lugar, eu que quero agradecer, viu, Priscila, pelo, né, privilégio de poder estar aqui contando um pouquinho, tecendo, né, um pouquinho dessa história. Nosso projeto acontece há 2 anos, nós completamos 2 anos em agosto. É um projeto social, né, que a gente trabalha com crianças e adolescentes. E a gente viu assim uma realidade que acontece o tempo todo, que acontece, né, em todos os lugares, de crianças na rua. Existem muitos bairros que não oferecem, né, uma infraestrutura, que essas crianças possam ter um tempo de lazer, né, de um cuidado específico, porque muitas mães precisam trabalhar, muitas mães são mães solos, né? Às vezes a gente vê crianças na rua sozinhas e a gente fica assim, onde está essa mãe, né? Muitas mães são mães solos e elas precisam sustentar, né? E uma coisa que me sensibiliza muito, né? Porque a Constituição diz que é obrigação da família e da sociedade e do governo, né? Cuidar dessa criança, desse adolescente. Então, a gente tem muito hábito de transferir para o outro, né? E muitas mães, às vezes, não fazem, não é porque não querem fazer, é porque, às vezes, não dão conta, né? Então, acho que todo mundo é um pouquinho responsável, todo mundo pode fazer um pouquinho. E eu e minha irmã, né, a Soraya, a Gabi, a gente ficava vendo aquelas crianças na rua e a gente ficava pensando, né, o que eu posso fazer, né? E a gente não tinha muito o que fazer, a gente não tinha recursos e a gente decidiu fazer uma célula na nossa casa e convidar essas crianças para que a gente pudesse ensinar um pouquinho de princípios, dos nossos valores e cuidar um pouquinho dessas crianças. E a gente começou a fazer uma vez por semana, continua, né, durante esses 2 anos. A gente Começou quando? foi em agosto de 2020, né? 2022. 2022.
E aí a gente convidou umas crianças que a gente via sempre sentado. A gente mora numa servidão. E aí a gente Sim. passava por um escadão, né? E a gente via umas crianças ali sentadas, brincando, conversando. E aí um dia eu e a Soraya, a gente vai fazer uma reunião lá em casa e convidou umas 5 crianças para irem. Quando, né, nossa surpresa, chegam umas 10 crianças. E aí um foi convidando o outro. E aí a gente servia um lanchinho, a gente ministrava uma palavra de Deus, né? A gente sempre procura ensinar um pouquinho da Bíblia para eles. E aí, assim, toda semana chegava mais crianças, porque aí um ia falando para o outro, um ia falando para o outro. Hoje a gente atende cerca de 35 crianças semanalmente. Que legal. Mas já passaram, assim, mais de 40, e muito mais, né? A gente tem listinha lá, assim, muitas crianças. Aí algumas acabam mudando, né, de bairro, e aí elas não conseguem ir sozinhas. Mas, e aí, assim, começou e a coisa começou a crescer, né? E aí, O projeto tá em que bairro? São Jorge, a gente atende crianças, né, e adolescentes do São Jorge, Floresta, Alto do Floresta, da área ali. 3 E irmãos. tem, assim, um cadastro, tem um limite de quantas pessoas vocês podem receber? Já chegou nesse limite? Como que tá essa parte? Então, na célula é livre, é aberto. Que Tá? acontece Pode ir quando? todas as sextas, de 7h30 às 8h30. Aí a gente continua, né? A gente sempre fala um pouquinho sobre comportamentos, né? A gente tenta passar uma certa educação, né? Os princípios e valores, né? Isso. E a gente sempre ministra uma palavra de Deus, faz uma oração e serve um lanche para eles, né? E Essa é a célula. semanalmente. Aí eu tenho no papel o projeto de trabalhar com contraturno escolar, Sim. né? A Gabriela detectou, no final de ano a gente foi escrever uma cartinha, né, de Natal, e aí a gente viu assim a dificuldade para eles escreverem. E aí algumas assim, a gente nem soletrando conseguiam escrever a cartinha, e a gente e aí a gente, meu Deus, temos que fazer algo mais, né? E a Gabriela chegou a ensinar alguns a lerem. Você também é professora. Eu sou professora. Você também é professora, né? sim. Tá estudante agora de biomedicina. Hoje eu estou no 4º período de biomedicina, mas eu faço, na verdade, eu me formei no ensino médio pela formação de professores. E, inclusive, uma das crianças, no final do nosso primeiro ano de célula, no final do ano, quando a gente vai fazer a cartinha, eu perguntei que a gente estava botando o nome e sobrenome das crianças. E aí eu perguntei para uma delas o seu sobrenome, e essa criança não sabia me dizer o sobrenome dela. Né, mãe? E aí, tipo assim, aí eu comecei... Sentiu a necessidade de instruir também, né? Isso, e muito além do que a gente já estava fazendo, sabe? Porque a gente... eles não sabiam coisas básicas, assim. A gente foi fazer também uma atividade de cortar, e aí as crianças não conseguiam pegar na tesoura. Então era assim, a gente teve que fazer um trabalho, tipo, de educação infantil, sabe? Com crianças mais velhas até, sabe? Qual a idade das crianças, Gabi, que tem lá? Que São vocês de atendem? 6 até 15 anos. Tá. Na célula, mas para o projeto, a gente está com um projeto, por enquanto, de atender crianças de 8 e até adolescentes de 14, porque a gente não dá conta, né, de atender todas as demandas. Então, assim, tá tudo muito no início, porque Sim. com esse projeto, a gente está funcionando, a gente começou em agosto também, coincidentemente, né, quando a gente completou 2 anos de célula, a gente a gente inaugurou a nossa casa. Hoje a célula tem, esse projeto tem uma casa,
né, onde a igreja que eu frequento que patrocina esse aluguel, né? Nossa igreja tem nos apoiado muito, pagando aluguel, dando lanche, todos os encontros que a gente tem com eles, a gente serve o lanche que a igreja nos ajuda. E aí, como a Gabriela estava falando, né, com a questão dessa dificuldade que eles têm, chegou uma menina para mim, já adolescente, né? Agora ela tá com 13, né? Ano passado, quer dizer, ela tava com 12 anos. E ela chorando, e ela, tia, eu preciso que você me ajude. Aí eu, o que que tá acontecendo? Ela falou, tia, vai ter um teste de leitura. E se eu não conseguir, eu não vou passar. Todos os meus amigos vão passar, tia. E só eu vou ser reprovada. E eu não consigo ler com 12 anos. E aí eu falei, não, aí a gente pegou ela. E aí você tem outros profissionais também lá, Simone? Assim, outras professoras, outros profissionais que te dão esse suporte também? Eu tô com uma professora que tá nos ajudando, né, de forma voluntária, nas quintas-feiras, né, que começou agora há pouco tempo e tem me auxiliado. Sim, porque quando você questão. fala dessa dificuldade, né? Lógico que a gente consegue, a Gabi também tem a formação, né? Mas eu tô pensando, tantas crianças, Sim. cada uma com uma dificuldade. Sim. Precisa dessa parte A de demanda é voluntaria, grande. né? De voluntários, né? Sim. E aí, assim, eu não tenho a formação, né? Mas eu fui, como eu ajudei a Gabriela a ler, e eu fui Intuitivamente, essa como questão uma como mãe, mãe, sabe? E aí eu fui, peguei até os livrinhos que a gente tem guardado ainda da Gabi, quando se alfabetizou. E aí sentei com ela e fui ajudando. E aí, assim, foi pouco tempo, Priscila. Acho que umas 3 semanas. Assim, não a semana toda. Eu sentava com ela no domingo, numa varanda que a gente tem em cima da casa. E aí a gente colocou, assim, várias mesas. A gente encheu de mesa, encheu de cadeira. E a gente sempre recebeu as crianças ali. E aí a gente sentou com ela, né? E com 3 domingos ela começou a ler. E aí ela conseguiu passar no teste. E quando ela fez o teste de leitura que ela passou, aí ela chegou lá chorando, me abraçou e falou: tia, você mudou a minha vida. E isso, assim, pra mim é muito forte, porque foi tão pouco, sabe? Sim. Eu sentei 3 tardes de domingo com aquela menina e eu mudei. E ela disse isso, né? E eu acredito muito nisso, que a gente tem esse poder, né? De mudar, de transformar a vida das pessoas com um pouquinho. Foi tão pouco para mim e para ela foi tão importante, tão sério, tão significativo. Porque ela ia perder o vínculo de amizade, de sentar na sala de aula, com aquele grupo que já estava acompanhando ela, né? E também imagina, né? Na cabeça da criança, né? Você ser a única em uma turma que não consegue atingir o resultado. E você falou uma coisa tão interessante no início, que eu fiquei aqui pensativa, que como que muitas vezes a gente julga, né? Essas crianças que estão na rua, colocando essa obrigação, mas cadê a mãe? E até se esquece de que, né, não é só a mãe ali o suporte, né? A gente não fala cadê a família, Sim. A gente logo fala cadê a mãe, né? A gente tira esse papel do pai, dos irmãos, dos tios, dos avós, a gente pergunta, cadê a mãe? E muitas ali às vezes não tem esse suporte mesmo, né? Familiar, já vem de uma família sem estrutura, às vezes essa mulher, essa mãe tá se esforçando para vencer na vida, trabalha para pagar aluguel, colocar comida dentro de casa e não consegue nem psicologicamente dar conta dessas demandas, porque você falou foram 3 domingos, mas eu imagino como que às vezes a mãe é tão sobrecarregada com trabalho que não consegue nem ter essa energia de separar meia hora em 3 domingos, sabe? Então tirar esse julgamento é tão importante. E ao invés de julgar, apoiar, né? Jogar, estender a mão. Não só para a criança, mas apoiar a família que está em torno dessa criança. Exatamente. E aí, assim, a gente, né, tem se deparado. E aí, agora, voltando,
E aí, nosso pastor falou: Simone, seria muito bom se tivesse um espaço só para vocês trabalharem com isso. E aí a gente procurou, né? A igreja alugou a casa e a gente está lá com esse espaço funcionando, né? E aí, assim, no projeto. Eu tenho um mega, eu digo que é um mega projeto, Sim, né? Porque, assim, para nossa realidade, sim. ontem até uma pessoa falou assim, Simone, eu fiz até um orçamento, assim, dos sonhos, Sim. né? Por enquanto, porque eu sei que Deus vai fazer, assim, coisas maiores. E aí ela falou, Simone, esse orçamento é surreal. Eu falei, mas é o que Deus colocou no meu Que coração, você fala para sabe? preparar agora a casa, né? A Sim, estrutura, que você pensa assim, sim. cadeiras, é isso, Então, estrutura a física. gente não só isso, mas Aham. com profissionais mesmo, porque assim, nosso sonho é hoje a gente, né, tem uma professora voluntária, nós somos voluntários, mas o nosso sonho é poder contratar profissionais, né, que possam estar ali trabalhando para dar dignidade para essas Tornar crianças, ainda sendo entendeu? social, você pensa, né? Isso. Sem ter nenhum custo para essa família e para essa Sim, criança. sim. É isso que é assim, o meu objetivo, custo zero, porque eu também presenciei realidades de outros projetos que funcionam super bem, que eu admiro Sim, muito o tem trabalho, referências, né? exatamente, mas que cobram um valor simbólico para que haja uma implicação dos pais, de tipo assim, pelo É menos um uma senso pequena. de responsabilidade Sim, também. porque Só que parece que o que por é outro lado, gratuito é invalidado, né? Tipo Sim. assim, é gratuito, é invalidado, então eu vou exatamente. quando eu quero, eu mando quando eu quero. Mas se você pagar uma taxa de R$ 20, né? Uhum. Aquela taxa já, não, é meu dinheiro, né? Sim. Parece que tem mais Pois responsabilidade. é, mas eu não quero cobrar taxa nenhuma. Esse é o Sim, meu propósito, assim, do meu coração, não é zero custo para a família, porque eu a gente atendeu alguma engraçado que eu já tinha isso no papel e uma das crianças que frequentavam a célula, que agora não está frequentando mais por motivo de mudança, ele ainda falou isso para mim. Ele falou assim, tia, e aí ele parou de ir, ele falou, tia, podia fazer igual tal projeto. Aí eu falei, eu tenho isso no meu coração, mas ainda, né, não é a nossa realidade. E aí eu falei para ele, como ele mudou, né, de localidade, ele não consegue ir mais, eu falei, mas tem perto da sua casa, procura lá, frequenta lá. Ele falou, tia, eu não posso, porque lá tem que pagar R$ 30. E a minha mãe não tem, porque é ele, o irmão, acho que, não sei se são 3 irmãos. Então sim, ela falou assim, né? ela Fica paga inviável as para a família. contas e no final não sobra R$ 90 para ela pagar pra gente. Então, aquilo assim, eu falei, Deus, assim, sabe? É forte, porque eu sei que é a realidade de algumas famílias, entendeu? Que se Muitas tirar famílias, né? muitas, se tirar 20, R$ 30, mas é um investimento no teu filho. Sim, entendeu? E não discordo, porque, né, mas eu vi uma criança dizendo isso. A minha mãe não tem R$ 90, porque senão ela não consegue pagar as contas. E é a realidade. Então, assim, É. nosso propósito é custo zero. E aí, assim, fiz uns 3 orçamentos. Eu tenho um orçamento dos sonhos, tenho um orçamento mediano, tenho um orçamento básico, né? O E meu você tem, desejo assim, hoje. padrinhos, por exemplo, um projeto para ter padrinhos? Por exemplo, você tem quantas crianças hoje? Hoje a gente tem 35 na célula, mas frequentando, porque a gente só tá. Eu trabalho fora, Sim, né? Então hoje eu só disponho, e a Gabriela, né, faz faculdade integral. Então hoje eu só disponho de quinta e sextas-feiras. E é o dia que eu vou pro projeto, vou para casa, fico lá com eles, ajudo no dever de casa, porque eu sei que algumas mães trabalham e chegam em casa, né, não não conseguem sentar, consegue. porque elas vão chegar em casa, elas têm roupa para lavar, têm comida para fazer, têm casa para organizar, né? Então, às vezes, elas não dão conta de sentar ali. Não é que eu quero tirar a responsabilidade da mãe, eu quero, assim, ser um suporte para É um essas apoio, mães, né? sabe? Para poder estar ali e ajudar um pouquinho, o que eu puder. Porque agora você falando, né? Não sei se você faz, mas, por exemplo, tenho 30 crianças.
crianças. Vou conseguir 30 voluntários que vão ser padrinhos dessas crianças, sabe? Não só assim do projeto, entende? Fica assim, por exemplo, vira o dia da lista escolar. Então, esse padrinho vai contribuir com uma taxa. Todo mês, esse padrinho contribui com uma taxa para essa criança. No final de semana, no final do ano, esse padrinho vai conhecer essa criança em uma festa. Não sei. É tipo assim, talvez seria um meio de pessoas que às vezes não tem nem quinta, não tem nem esses 2 dias que você tem. De conseguir apoiar o projeto, sabe? Apadrinhando uma criança. No final do ano passado, a gente fez cartas para Deus de Natal. Dos últimos 2 anos, né, na verdade. E aí, no último ano, a gente levou essas cartas para pessoas apadrinharem essas cartas. Então, elas deram presentes de Natal de acordo com as cartinhas que elas produziram. Mas, assim, essa de, tipo, durante o ano inteiro, a gente ainda não fez, né? A gente nem pensou. A gente não tinha Não, pensado. sei, porque vocês estão Uma falando ideia. e aí eu Sim. tô aqui pensando. Porque Mas a gente fez eu penso no até em mim, Natal, por a gente exemplo, chegou a a gente tem fazer. vontade de ajudar, mas às vezes você não tá envolvida no projeto, certo? Mas às vezes você tem um recurso, então você pode todo mês se comprometer em doar uma quantia e de alguma forma ajudar essa criança, essa família, esse projeto, sabe? Sim. E Então, confiar também, né? Confiar isso em quem administra, porque é isso. Ter pessoas que se levantam, pessoas do bem, que se levantam para fazer o bem, o outro também pode ajudar, sabe? sim. Tem gente que tem tempo, tem gente que pode ajudar com dinheiro, tem gente que pode ajudar indicando, com ideias. Tem tanta forma de colaborar, né? É verdade. Hoje, Priscila, nós estamos na sexta-feira, a gente atende assim. Nesse momento, a gente está com 10 crianças. Porque eu falei, gente, eu No não dou conta contraturno, né? demais. No contraturno, entendi. Isso. Porque eu não dou conta, os 10 já fica puxado, né, Gabi? Sim. Então, assim, e aí a gente está se organizando ainda quanto projeto. Nós temos ano passado a Eliana, minha irmã, e a Cris nos ajudaram com essa questão dos presentes, né? A gente tem amigos, companheiros, irmãos da igreja, que sempre faz uma doação, né? Igual esse ano eu já fechei um sítio, ano passado eu levei para um sítio, né? E assim, tinham acho que 2 ou 3 piscinas, né? E aí às vezes o pessoal, aluga um mais barato. Eu tenho um mais em conta, mas por que eu faço questão de ter um local ter legal. esse? Porque eu quero dar o melhor para eles. Que eles Entendeu? Porque experimentem a coisa boa da vida, né? Porque essas crianças às vezes só passam por dificuldade, não conseguem olhar que a vida tem outro ângulo, né? Exatamente. Então, são crianças, assim, algumas, né, não generalizando, não todas, mas algumas, assim, muito carentes. Tinha crianças que nunca tinham ido numa piscina. Às vezes, a gente serve determinados alimentos que é simples no nosso lanche, mas que eles ficam assim, tia, eu nunca comi isso, né? Então, assim, então eu procuro sempre dar o melhor. A gente fez esse aluguel desse sítio, porque são 3 piscinas, então tem para os 3 tamanhos, né? Então, assim, todas as idades, todos os tamanhos podem curtir, podem aproveitar a piscina, né? Coisa que eles não têm. Esse ano passado, eles ficaram deslumbrados, porque realmente foi um sítio lindo. Sim. Então, a gente tem esse custo todo. E hoje eu consegui um voluntário que vai dar aula de inglês, né? Já tá tudo assim. Ele doou uma TV, ele fez um programa, fez a TV, né? A tela da TV de touch, para poder dar aula interativa para as crianças. Não começou, porque a gente ainda tá na dependência da ligar a internet. Mas já temos, né, essa pessoa que vai estar nos ajudando. E aí, assim, no projeto, eu tenho, né, nossa vontade de ter um psicólogo, precisa ter, né, uma psicopedagoga, a gente precisa de mais professoras e pessoas até para estar nos ajudando, assim, com a limpeza da casa, porque, né, eu fico lá. E tem dia que Gabi pode, ela sempre tá lá me ajudando. Tem muito trabalho, né? Sim, dá aula, é aquilo que eu falei, eu trabalho fora, eu tenho família, eu tenho casa.
e É né, uma os cuidados doação, da minha né? casa. Aí Todo mundo a tá gente tendo. prepara a aulinha, alguma coisa para dar para eles. Então é muito envolvimento, é muita coisa. Então realmente assim, eu não dou conta. E aí tem os custos, né? Que hoje a gente dá só um lanche, mas nosso objetivo, desejo, né, do nosso coração é poder dar café da manhã, almoço, né, para as crianças de manhã. E as que estudam de manhã e forem à tarde, a gente serviu um lanchinho e depois, antes delas irem embora, elas terem uma jantinha. Entendeu? Sim. Porque aí já vai para casa alimentado, chega em casa tomar um banho e curtir a É um família. suporte social, né? Eu acho que se a gente Exatamente. pode contribuir, a gente deve contribuir. Sim, E todo mundo pode, é o que a gente conversou. Todo mundo exatamente, de pode alguma contribuir de forma. alguma forma, ou com disposição de tempo, ou com trabalho, ajudando. E assim, aí às vezes quem está nos ouvindo agora quer contribuir. Aí como que faz para te encontrar? Então, aí tem o Ou meu, encontrar o projeto? tem o nosso Instagram, né, pessoal. O projeto a gente ainda tá, né, na formação. Depois eu vou colocar na legenda Tá o arroba do joia. Instagram. Então, você que está nos assistindo, você pode procurar na legenda o contato, tanto da Gabi, quanto da Simone, quanto do projeto. E se voluntariar, né? Às vezes você tem um recurso financeiro, ajuda. Se você tem disposição de tempo, mora perto, contribui, porque é tão importante a gente se Sim, que juntar. toda contribuição é muito importante. E especificamente para o Natal, tem alguma coisa já em mente, assim? Uma ação social para o Natal? Sim, Arrecadação? Já tem em mente quando vai começar a campanha? a gente já começou, Já começou? Priscila. Que legal! A gente já E como que tá começou. sendo? Onde que a gente pode deixar? O que que é? Como é? Então, vai estar lá, tudo lá no Instagram, tá bom? A gente Tá. já fez um Mas você já tem textinho. algum ponto de recolher, assim, um brinquedo? Ah, vocês ainda vão pensar em alguma coisa mais específica, né? Como foi ano passado, assim, na cartinha específica? Talvez. Então, toda ajuda é bem-vindo. Ano passado, o primeiro ano, como a gente está há 2 anos, o primeiro ano a gente recebeu, né, Gabi, a doação em dinheiro. E aí Aham. eu quis fazer uma ceia, foi assim, muito simples, né? Mas muito bonito. E vai tá o videozinho para quem quiser ver depois. Foi assim, lindo demais. A gente fez uma ceia de Natal. Eu quis fazer uma ceia, porque eu sei que algumas crianças, assim, nunca tiveram, Sim. né? E eu quis, assim, preparei a mesa, né? A Gabi, a gente preparou, as pessoas nos doaram dinheiro, então a gente comprou meio que padronizado brinquedo para todo mundo. Para os adolescentes, a gente deu kitzinho de maquiagem, kit de pincel, né? Para os meninos, bola de futebol de couro. Sim. Para as pequenininhas, a gente deu bebê e carrinho para os meninos. E para as meninas, assim, com idade média, a gente comprou Barbie e a gente fez questão de comprar ainda daquela simples. A gente comprou Barbie original. Sim. E para eles aquilo foi tão impactante, Aham. porque eles abriam a Barbie e eles ficavam assim incrédulos. Tia, é uma Barbie Porque de o dinheiro é bom que você verdade. escolhe, né? É melhor do que a doação do brinquedo em si. Exatamente. Lógico que eu imagino que toda doação é bem-vinda, mas o dinheiro você consegue organizar melhor, né? O projeto. Aí a gente já, né, teve das duas formas. E aí, assim, a gente fez lá em casa mesmo, né, nessa varanda. E, assim, uma frase que a gente ouviu, né, que foi muito marcante, que uma das crianças comendo a sobremesa e ela olhava pra gente assim, falava assim, tia, isso aqui tá com gostinho de amor. Ah, Então, assim, aquilo, né, foi muito emocionante pra gente. E foi tudo, assim, muito lindo. Já no ano passado, a gente conseguiu, né, através da minha irmã Eliana, da Cris, a gente conseguiu uma parceria muito legal, que elas mobilizaram, né, vários amigos, e aí eles adotaram a cartinha. Só que, assim, foi lindo, foi maravilhoso, mas ficou uma diferença, né? Porque aí cada um dá de acordo com o que pode, com o que sente. Então, a gente teve pedido de presente de Natal de Caixa de lápis de cor. caixinha de lápis de cor, uhum. sabe? Hidrocor, que a criança às vezes não tem. É porque é a necessidade da criança, né? E e a criança é um ser muito puro, né? Ela Sim. põe ali o que ela precisa, né? E aí a pessoa, assim, que adotou aquela cartinha, Priscila fez assim, né, Gabi, com tanto amor, comprou uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell, um lápis de cor
preto, Sim, sabe? aquela caixona. Eu queria. Exatamente. A gente A gente viu, aí a gente ficou brincando, falei, gente, eu queria esse presente pra mim. Aham. E aí ela fala, hoje ela fala, tia, eu tenho tudo até hoje, assim, que ela usa, mas com muito cuidado, com muito carinho, né? Então, assim, só que aí alguns ficaram mais simples, Sim. né? E outros, assim, surpreenderam. Então, assim, a gente fica muito feliz, mas a gente fica um pouquinho preocupado com essa questão Sim, do porque outro como a criança se sentir. sente, né, recebendo. Eu acho que o dinheiro e poder, assim, padronizar, né, quando a gente fala de projeto, eu acho interessante também, porque eu entendo. É como quando a gente tem, né, você tem 2 filhas, né? Tem. Então é como quando a gente tem 2, mais de um, né? A gente fala, ai meu Deus, preciso dar igual, porque senão dá problema. É mais ou menos isso. É. E às vezes nem a necessidade que o outro ou que o outro gosta. Aí eu fico assim muito dividida, sabe? Sim. E aí eu falei, foi a sorte, né? E aí é a sorte de cada um e é isso. E você queria falar alguma coisa? Aí ano passado a gente fez, né, alugou esse sítio, a gente fez um churrasquinho, foi assim, tudo simples. Ano passado a gente investiu mais nessa coisa deles se divertirem, Sim, aproveitarem. porque tem o custo, né, do aluguel do Sim, sítio, tem o sim. custo da alimentação, tem o custo dos brinquedos, né? Sim, São muitos custos. sim. Então, assim, é importante que encontre mesmo pessoas que pensem Sim. na infância, que admirem a infância, que possam ajudar. E às vezes é isso, é na doação de um dinheiro, às vezes é a doação de um tempo para estar lá contribuindo, servindo o almoço, limpando, né? Exatamente. E assim, a gente tem uma realidade lá, porque há 20 anos atrás, a gente começou uma célula de criança também. E aí depois, como funcionava no sábado, a gente teve muita dificuldade, sempre tinha algum, né, evento, alguma coisa, e tanto eu como minha irmã estávamos com filhos adolescentes, e a gente acabou parando. E aí uma das crianças que frequentavam a célula na época acabou se envolvendo com tráfico de drogas, e hoje essa pessoa está presa. Então, assim, não que eu iria mudar isso, eu não tenho, né, essa coisa, mas eu acho que hoje, aqueles que estão lá, eu sempre falo muito, eu falo o tempo todo isso pra eles, né, o quanto eu sou, né, religiosa, então é impossível não falar, né, falar de Deus, eu tenho uma vida com Deus, tenho uma experiência, então não dá pra falar sem falar em Deus, Sim. né, e eu falo muito pra eles, assim, o quanto Deus os ama. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando, uma amiga minha, ela falou pra mim que... Ela falou assim, que ela, quando a mãe ia ao médico, ela dizia assim, Senhor, ame a minha mãe através dos médicos. E eu tenho isso com eles hoje, eu uso muito essa frase, sabe? Eu quero que Deus os ame através de mim. Né? Sim. Então, assim, eu quero ser esse instrumento de né? amor. Que eles têm muita carência, né? Apesar de você ter falado, né, eu sou uma pessoa religiosa, né, eu entendo que Deus também, ele não é religião, então eu te entendo, a presença de Deus, independente da fé ou da religião do outro, ela é importante na vida de qualquer ser humano, né? E vai muito quando a além das gente- 4 portas, né, E das quando a 4 gente paredes. encontra essa presença de Deus, essa presença que é divino, fica mais fácil enfrentar até os problemas sociais, porque você se apega a um pai que é espiritual, que não é um pai carnal. Sim. Então você consegue ter esse apoio, esse suporte através desse pai espiritual. Sim. E eles têm muita carência de pai. É emocionante mesmo. Eu falo muito isso pra ele. Eu falo muito. Eu falo, gente, o amor de Deus nos constrange. Eu falo, me constrange o amor de Deus. Então, assim, Deus me amou tanto, né? Me ama tanto, que eu não tenho como não tentar, né? Passar um pouquinho desse amor, né, Gabi? Para essas crianças. E eu falo muito, olha, seu pai, né, biológico pode te decepcionar, pode, né, te abandonar, mas Deus nunca vai te decepcionar e nunca vai te abandonar. E aí eu sempre falo, ó, essa casa aqui tá alugada porque Deus ama muito vocês, né? Deus ama muito. Aí tudo, agora nós ganhamos também 2 geladeiras. Deus, assim, é muito lindo, né? Porque a gente não tava lá funcionando, mas a gente não tinha nada. A gente foi, aí às vezes fica eu e Soraya, assim, né, Gabi? A gente olha uma pra cara da outra, assim, gente, nós somos loucas. Nós não somos normais, não.
E aí, porque a gente vai, a gente não tinha nada, Priscila, e a gente só foi. E Deus está fazendo, sabe? Sim, vai abrindo as portas, né? Sim, Vai fazendo essas conexões. exatamente. E a gente foi assim, a gente tinha. Aí a igreja nos deu cadeiras, né? Na verdade, a gente levou umas que a gente já tinha lá. E aí depois eu falei, pastor, eu preciso muito de mesas e cadeiras. Aí ele nos deu o que a gente pediu e tal. Mas aí depois eu vi que minha fé foi pequena, que não foi o suficiente. Mas aí Deus sempre vem surpreendendo, Sim. suprindo, né? E É, aí. porque você tá falando de uma expansão, e aí como todo, né, às vezes a gente começa tão tímido, né? Porque a gente não Sim, imagina do que ainda sim, tá por vir. Aí você exatamente. começa tímido, é uma célula, vou receber as Sim. crianças. Aí de repente, gente, precisa ser mais que isso. E aí agora você tá em outro nível, você fala, nossa, precisa mesmo ser mais que isso. Sim. Porque a mente vai ampliando também. Né? Você vai entendendo, nossa, eu preciso de mais para que eu possa chegar a um ponto de suprir realmente essa necessidade, Sim. né? Porque no contraturno hoje você tem 10 crianças, mas você sabe que você precisa atender mais crianças. Sim. Nosso objetivo no mínimo, nessa casa, da forma como a gente está trabalhando, é atender no mínimo 40, né? Então, assim, no mínimo, 20 na parte da manhã e 20 à tarde. Né? Mas a gente já tem uma listinha lá, uma fichinha de inscrição de pessoas que estão esperando, né, os voluntários virem para poder você conseguir fazer eles essa estarem. organização de estrutura, de pessoas, né? E aí, assim, a gente conseguiu, né, uma amiga nossa, muito querida, conseguiu uma doação, a gente conseguiu um fogão, assim, novo, porque às vezes a gente queria fazer pipoca, mas levava de casa, né, pronta, porque lá a gente não tinha. Aí conseguimos, chegou na quinta-feira passada, um fogão, um micro-ondas, um forno elétrico e 2 geladeiras. A gente estava sem, toda vez que precisava de água, tinha que comprar do lado e tal, não tinha. E aí agora a gente tem 2 geladeiras. Deus sempre abundando, né? Isso, vai chegando as coisas assim. A gente já tá quase no final, mas eu tô muito feliz de estar recebendo vocês. Muito mesmo, assim, de alguma forma poder contribuir, né? Espero que minha contribuição não fique só aqui. Quero conhecer o projeto, quero ir lá, convidar meu filho que toca, canta, para participar um dia na célula com vocês. Legal. E isso, assim, poder fazer esse bem, né? Social que é tão importante. A gente precisa olhar mesmo, precisa dar esse suporte para essa mulher, para essa mãe, apoiar não só a criança, mas a família que tá por trás da criança. Porque às vezes essa pessoa também não teve esse suporte, não conseguiu e também tá tentando aí, né? Crescer, tentando se desenvolver, mas às vezes a vida não é tão fácil. Exatamente. Né? Para quem tem uma origem tão simples e tem pessoas muito boas, assim, que querem, né? Como essa menina de 12 anos, ela quer, né? Olha que garra, que determinação. Porque se ela não quisesse, ela não teria nem interesse em aprender. Mas o interesse dela tá ali em aprender, se desenvolver. E tem apenas 12 anos. Sim. Né? E aí, assim, tudo é muito forte, né? E só frisar, tá, Priscila, que, assim, nossa intenção não é substituir os pais, né? É ser um apoio para esses pais e poder fazer diferença. E, assim, eu falo muito que o quanto é urgente esse trabalho, porque tem adolescentes que hoje estão indo ali, que estão frequentando a célula, mas, tipo assim, ano que vem, pode ser que eles não tenham mais interesse, entendeu? Então, assim, é muito urgente. A gente pode perder o contato com elas, como já aconteceu, né? Sim, de às vezes uma mudança, uma coisa. Então, a gente quer deixar uma sementinha, né? De amor, de transformação, deles acreditarem que eles podem, né? Ter uma coisa melhor, de olhar o outro lado da vida, exatamente, né? De sair desse lado só difícil, né? Entender que a vida ela é feita de construção e todos conseguem construir a vida, né? Com determinação e coragem. Exatamente. Então tá. Agora, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma contribuição. O que você deseja? Assim, se você pudesse deixar uma transformação, uma contribuição. O que você deseja? Como que você pode finalizar esse episódio? O desejo do meu coração é poder, eu já acabei falando, né, antes, é deixar
uma sementinha, sabe, no coração dessas crianças, de fazer com que elas acreditem, né, no potencial que elas têm. E assim, às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco, mas o pouco que a gente tem para fazer, né, o pouco que a gente tem para oferecer, às vezes vai fazer uma diferença tão grande na vida do outro, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante: ninguém é pobre demais que não tenha nada para doar, né? Então a gente sempre pode transformar, e o pouco que a gente fizer pode mudar a vida de alguém. Muito obrigada, Simone. Eu acredito muito nisso também. Acredito. Então, se você que está aqui nos ouvindo, entenda mais sobre o projeto, entre em contato com a Simone, com a Gabi, procure se envolva verdadeiramente para que a gente possa fazer essa contribuição social, ajudar um pouco a sociedade que a gente vive. Se você é daqui de Friburgo, você pode contribuir. Se você não é da cidade, você também pode contribuir, né? Todos podem apoiar o projeto. Agradeço muito a presença de vocês. Acho que Gabi, quer fazer agradecemos. uma consideração? Quer encerrar a sua fala? Não, é assim, é só que a gente realmente precisa de mão de obra, né? Uhum. Porque, por exemplo, semana passada minha mãe precisou resolver coisa na rua, e ela ficou o dia inteiro resolvendo coisa na rua. Atrás do bolo pra E festa. aí, da nossa festa de Dia das Crianças, e aí eu precisei dar aula sozinha para as crianças. E assim, é muito complicado, porque aí junta todo mundo junto, e aí tinha uma criança de 6 e o mais velho tinha 13. E aí com demandas diferentes, e aí você tinha que conciliar tudo. Então, quem é professor sabe como que é dar aula para 20 crianças, mas ali tá todo mundo mais ou menos Numa idade. no mesmo nível, assim, digamos. Mas ali é muito. Tem que ter mais pessoas para dividir, né? Exatamente. Por faixa Exatamente. etária, né? Sim. Exatamente. Então, vamos deixar esse recado, gente. Vamos ajudar o projeto. Meninas, muito obrigada, tá? Nós Quero que agradecer muito a presença de vocês, disponibilidade de tempo de estar aqui comigo trocando essa conversa. Obrigada a você que ficou ouvindo o nosso podcast. Aqui a gente acredita muito que em cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Agradecemos ao espaço do Estúdio Realize por ceder esse espaço para a gente estar fazendo essa gravação. E se você também quer montar o seu podcast, entre em contato, Estúdio Realize NF, ou então pelo telefone 22 99773 e voltou. Pode voltar, Patrícia? Tava falando do telefone. Acho que ela não ouviu. Então, entre em contato com o Estúdio Realize e também venha fazer o seu podcast. Obrigada, meninas. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.